sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Elas no Comando. Apresentando estou eu, Regina, e a Renata Baldin. E hoje a gente está recebendo aqui uma convidada muito especial. Estamos bastante honradas com a presença da Marinele Naubsten. A gente vai apresentar ela daqui a pouquinho para vocês entenderem o porquê dessa honraria. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre Pintando a Dignidade. Ela é uma artista plástica e pianista campineira, reconhecida por suas contribuições artísticas e comunitárias. Com formação no Conservatório Musical Dr. Gomes Cardim, Instituto de Artes da Unicamp e The Art Students League of New York, ela acumula mais de 100 exposições coletivas e 12 individuais no Brasil, França e Estados Unidos. Prêmios e honrarias: Medalha Carlos Gomes, Medalha Amigos da Marinha, título de Mulher Destaque Artístico Cultural, título Mulher Virtuosa pela Câmara Municipal de Campinas, projetos e atividades. É fundador e presidente da Amopai, liderando projetos ambientais e comunitários. Autora de livros e poesias lançados na 21ª Bienal do Livro de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação e sua presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço, fico muito honrada em estar aqui e poder transmitir um pouco para a sociedade, não só do Brasil, né, mas para o mundo, que vale a pena a gente estar sempre com novas oportunidades e conhecendo milhares de pessoas que são parecidas com a gente. Os parecidos se encontram sempre. Antes de começarmos o tema central aqui das nossas perguntas, a gente queria saber o significado de algumas palavras para você que permeiam aqui essa mesa, aqui o nosso tema central. A primeira é maternidade. Bom, a maternidade para mim é um orgulho muito grande, porque é um presente divino que Deus nos envia e realmente nem sabemos se somos merecedoras ou não, mas é um presente divino. Carreira. A carreira é um despertar muito antigo, em que, na realidade, a escola principal, com professores alemães, isto na década de 50, é que me despertaram a minha verdadeira vocação e talento, porque é um talento, sendo que, podendo observar um professor fazer um desenho e eu colocar no papel exatamente aquele desenho em que o professor projetou em um grande papel na minha frente, foi assim uma descoberta muito grande. E sucesso? Qual que é o significado? O sucesso para mim não é assim eu diria, em faixa monetária. Seria sucesso que eu vejo ganhar paredes coloridas. E as paredes coloridas é um resultado de anos de pesquisas, de trabalhos e 10 quilômetros de aquarelas, uma ao lado da outra, até a gente chegar no sucesso que eu garanto para vocês todos que é desafiador. Bacana. E liderança? Liderança é aquilo que você faz com certeza de que está certa, porque você já tem todo o esquema recebido ao longo dos anos, com vários grandes mestres, e que esses mestres nos colocam em posição desafiadora. E nesse desafio, a gente busca o melhor. Então, seria isso, mais ou menos. E Marilene, você pode contar pra gente um pouquinho como é que nasceu a sua relação com as artes visuais e com a música? Em que momento você percebeu que ambas caminhariam juntas na sua trajetória? Bom, a música é interessante, porque ela nos abre caminhos diversos. E isso eu tenho falado para muitos jovens que sequer pensam em tocar um instrumento.
a música, ela traz para você uma segurança muito grande, mesmo porque quando você vai tocar uma estrofe, você já tem que direcionar a sua atenção para a próxima. Então, o que que acontece? Você está sempre indo além daquilo que você está naquele presente momento. Por isso, uma leitura, um protocolo, algo que você vá falar em público, a música vai te ajudar nisto também. E nas artes, você aplica a mesma linguagem. Porque se você está em um processo de criação, você já sabe que o próximo a chegar estará melhor do que o primeiro. Então, você tem uma segurança básica que música e pintura, e mais essa parte ambiental em que eu me dediquei também por 30 anos, você pode adequar sempre para frente. Você está em uma estrofe, mas você já está indo para as próximas. Passo seguinte, né? Você faz o passo seguinte. Já está se projetando. Está se projetando. Isso é na leitura, no discurso, numa declamação, mesmo porque toda essa parte te acompanha. Eu fiz declamação também quando menina. Então, isso tudo é muito válido. Música, pintura, plantios e estudos. E os próprios médicos já cientificamente comprovaram que a música também tem uma ajuda muito grande no processo de cirurgias e de toda a dedicação de tratamento de até, né? tratamentos. A música é tudo. É tudo. Cura, né? Cura, exatamente. Nas décadas de 70 e 80, elas foram marcadas por grandes transformações políticas e sociais. Como foi para a senhora ter vivido isso, vida artística e maternidade, né, ao mesmo tempo? E todo o ambiente sendo transformado ao redor. Sim, os anos 70 foram desafiadores, realmente, porque foi o início da maternidade, as crianças estavam chegando e a minha pintura, ela caminhava juntos, todos eles, né, bebê, casa, família, colégio. Depois, eu acho que foi assim muito bom, porque eles pequenos também me davam grandes inspirações de pintura, porque enquanto eles faziam as suas artezinhas até final de tarde, assim, à noitinha, eu já estava com os meus cadernos também em cima de mesas. E nessas idas e vindas, elas faziam suas artes e eu aproveitava me inspirar e desenhar as posições que elas se encontravam. E então, elas para o chão ou carregando alguma coisa. Então, no grafite e nos cadernos, eu tenho até hoje os desenhos. Que legal. Calças caindo dela, assim, todas, né, descabeladinhas. E o grafite ia ali desenhando luz e sombra, porque todo desenho sempre você acaba projetando luz e sombra nos desenhos. E ali eu aproveitava com o grafite HB, 2B, 9B, eles eram fonte, então, eles hein? eram as fontes. E a nossa secretária antiga, que sempre nos ajudava, a Ana, ela sempre junto com as meninas, e eu tenho também o desenho dela junto com as meninas, e tenho livros e livros ali montados, né, que eu mandei assim, encadernar, e os desenhos estão lá. Que legal. E já tivemos uma exposição sobre isso? Dessa forma, não. As exposições minhas são mais assim, já direcionadas para aquele momento. São temas, né? Então, dessa parte assim, não. Mas
vez ou outra eu penso nisso, Que legal, sabe? nossa, ia Porque ser... são muitos desenhos, muitos. Escolher ia ser difícil, mas ia ser uma coisa sensacional, né? Ia ser bem bacana. Bem bacana. E houve alguma dificuldade que, em algum momento que você não soube priorizar a família ou a vida artística e teve que escolher e abrir mão de alguma, ou sempre deu certo equilibrar tudo? Sim, sempre muito certinho, todos eles sempre entenderam a minha verdadeira vocação, que era desenhar e pintar, e mais colégio, eu deixava as meninas no colégio, já pegava minha professora da Unicamp, ia para a Unicamp com a minha professora, depois voltava, dava certo de buscar, deixar a professora na casa, e deu tudo certo. Que legal. Maravilha. Bom, e o nome do episódio de hoje é Pintando com a Dignidade, né? O que significa para você a ideia de dignidade nesse contexto artístico? Especialmente quando a gente fala, né, que é uma mulher criadora nesses tempos, né, nessas décadas passadas que a gente comentou. É difícil às vezes a gente falar, mas a dignidade é assim, a gente respeitar o próximo com todo o seu, às vezes, o seu diferencial, né? Diferencial existe e temos que ter aquele respeito, não só por tudo que se apresenta no momento, palavras ou não, ou os elogios maravilhosos, toda essa dignidade, acima de tudo, é o respeito, o amor e a compreensão. Uhum. Compreensão acima de tudo. Essa é a dignidade do trabalho, dentro da música, dentro do ambiente em que eu fiz todo o reflorestamento da Amopai. Sempre a dignidade, o respeito para com o próximo, para que eles também tenham uma dignidade para comigo, Sim. que me dedico das 7 da manhã até os horários, né, propostos aí pelo Isso serve momento. numa relação de convívio para tudo, Sim, né? E a gente aplica isso para tudo na nossa vida. Exatamente. A dignidade é essa. Eu sempre digo como é bom a gente trabalhar perto de pessoas que têm dignidade pela gente e que nós temos também a dignidade pelo diferencial dele. Que legal, muito bom. A arte, ela é uma resistência. Sim, E muitas vezes, né, a gente pode usar isso como um instrumento para reafirmar a dignidade, quer seja, a senhora usou alguma vez isso no piano ou na pintura, retratou alguma coisa mais específica para reafirmar a dignidade? eu acho que até agora, nesse último Campinas Decor, eu acho que eu reafirmei a minha dignidade quando, no encerramento da Campinas Decor, eu ousei tocar num piano de cauda maravilhoso, que era a entrada da Campinas Decor, eu ousei tocar a Ave Maria. Nossa. E eu acho que eu reafirmei perante muitos que ali estavam, puderam ver essa reafirmação, porque não adianta você falar, eu sou pianista, eu toco, eu me formei, eu tenho um amor enorme pelo piano, mas de repente, sem querer, eu estava num local em que ali é a casa de Nossa Senhora, e essa casa de Nossa Senhora, essa sala da música, foi projetada bem ao lado da capela. E ali foi assim, caiu assim como uma missão, e eu consegui ir lá e tocar essa Ave Que Maria legal. no dia do encerramento. Então eu até agradeço muito a idealizadora dessa Campinas sala da Decor. música, que é a Andrea Ottoni, que é um encanto de pessoa, e que deixou que eu apresentasse, né? Convidou-me e acreditou que eu poderia apresentar ali a Ave Maria. Nossa, deve ter sido lindo. Isso foi gravado? Foi gravado, eu não tenho a gravação, mas acho que a Andréa Ottoni tem a gravação. A gente vai procurar para depois deixar o arroba aqui de onde tá esse vídeo aí, viu? Certo, ela tem sim a Legal. gravação.
Bom, Marilene, seu trabalho ele é marcado por um ecletismo muito particular, né? Sim. Você une diversos elementos sem causar confusão, sem causar ruído, com uma amplitude e profundidade. Como é que você encontra equilíbrio entre as suas referências que aparentemente elas são distantes? Isso também reflete um pouco na sua vida pessoal? Eu acho que sim, porque são momentos em que aquela inspiração, isso não é agora, sempre foi, Sim. porque eu inicio todo o meu processo de desenhos e pinturas a partir do momento das primeiras aulas com a minha primeira professora, eu inicio com portas, portões velhos, depois eu vou para as portas das igrejas. Depois eu vou para as torres das igrejas, os telhados, depois os telhados de casas velhas. Então vou passando por um processo de amor por aquilo. Aquilo é uma maravilha para mim. E de repente eu já saio das torres e dos telhados e já vou para as árvores e os florais e campos. As minhas séries de aquarelas são totalmente campos e divisões de céus e terras, que seriam nuances climáticas. As nuances climáticas, elas são assim, divisões de céu, terra, pôr do sol, amanhecer, entardecer, e isso tudo me faz eclética. Que legal. E depois desse ecletismo também aí eu tenho a fase dos gatos, mais as figuras humanas sempre estiveram comigo, isso desde menina. Então, as figuras humanas estão por tudo, sempre. Eu só perdi um pouquinho a figura humana no tempo da Unicamp, em que eu realmente, em posição até dos próprios professores, tal, aí a gente acaba indo para o abstrato. Mas realmente aí o ecletismo agora é muito válido, o intimismo também, porque o intimismo requer assim aquilo do dia, né? Aquilo do momento. E, e busca, né? Busca da menina do laço, os grandes laçarotes, os símbolos também fazem parte. E aí tem todo esse arsenal e acompanhando também o próprio momento de agora, porque o momento de agora é interessante. É, são materiais diversos que a gente coloca no trabalho. Então, folhas de prata, folhas de cobre, folhas de ouro, enfim, elas fazem parte do próprio trabalho, antigo ou não, mas elas recebem Uhum. material diverso. Que Uhum. legal. Bom, você já fez exposições em vários países, né, fora do Brasil. Na sua percepção, a dignidade, ela assume diferentes contornos em cada país? Ou teria algo de uma linguagem universal na dignidade? Com certeza, essa linguagem universal é o que se relaciona ao ambiente em que eu estou levando para lá. Eu estou levando para lá, então, um pouco daqui do meu país. Uhum. E isso torna, então, agradável a eles. Em uma exposição, eu levei as florestas, o colorido das nossas florestas. E em outro, eu levei parte também do Pantanal. Então, todos os dois Atrai temas, bastante, né? os dois temas foram adequados e apropriados, porque eu estava levando um pouco da minha terra, né? Uhum. Então, é uma linguagem universal que eles ficaram agradados. Que E bom. essas viagens, fazer essas viagens, né, para fora do país, com os filhos, como que foi isso? Bom, essas viagens de exposições foi só eu e meu marido, né? Ele que carregou meus quadros, tal. E foi interessante porque na França
a gente teve assim um aspecto muito agradável que foi ser recebido na Galeria Municipal da praça, né, da cidade. Então, na cidade, todos eles, essas visitas, o povo, né, os moradores, eles patrocinam muito a presença e depois nos convidam para jantares, para participarmos da vida deles. É Então, muito bem é receptivo, muito bem então. receptivo. Ao contrário do que o pessoal fala do povo francês, né? Que eles são... Não, muito, e ainda mais como somos rotarianos, o próprio Rotary da cidade nos Faz uma Acolhe, né? recepciona bem. acolhe. É uma acolhida incrível, assim, muito legal mesmo. E agora, Nova York já é outra história. Nova York é assim, eles são mais austeros e mais imponentes, mais eretos, assim, na minha lembrança, assim, são um povo mais Formal. observador, formal. Então, eles observam, eles conversam, mas são, assim, mais Distantes, né? Até. distantes. Mas muito bom também, principalmente porque são convites que eu recebi, mas convites inteiramente gratuitos. Eu nunca precisei desembolsar nada para investir estar lá. nada. Eu fui apenas convidada e aceitei. Que legal. Então, são convites que caíram do céu também. Eu posso carregar os quadros para você na sua Sim, próxima viagem sim. internacional, tá? Com muito Se prazer. precisar de outro ajudante, eu Posso lhe ajudar nisso. Estaremos todas juntas. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você sente que esse ato de criar, seja no piano, seja nas telas, né, uma melodia, é um gesto de cura também? Você sente que isso também, repassar isso para quem está ali ouvindo, ou olhando, admirando, né, interpretando aquele quadro? Sim, na música é interessante, porque às vezes eu estou assim preocupada com alguma coisa, ou então vai haver um novo projeto. Então, imediatamente, o piano me chama, sabe? É interessante isso, sendo que Johann Sebastian Bach tem a música que é curativa, né? Mas, não que eu vá tocar Bach, mas qualquer uma das músicas que eu toque, todas elas aliviam e projetam firmeza e bastante confiança, isso na música. E nas pinturas, aquela necessidade de você colocar pincel, tinta e fazer alguma coisa, é assim diariamente, cada minuto você quer fazer, e eu vejo arte em todos os cantos, andando pelo mato ou não, fotografando ali, tem arte em tudo. Tudo. A música, ela tem um efeito psicológico forte, assim, né? Você quer começar o dia bem, você bota uma música, fica ouvindo aquilo que transforma seu dia. É Sim. impressionante como, né? Então eu vejo. E vocês que têm esse dom de tocar, deve ser absurdamente fantástico, né? Hoje eu vou sentar aqui, vou tocar uma música, Sim, vou inventar alguma coisa. como Ave Maria. Aquelas pessoas que estavam assistindo lá, com certeza saíram de lá totalmente diferentes, emocionadas, né? Foram para suas casas leves, né? Com uma mensagem ali transmitida. Acho que foi demais isso aí. Por isso que eu perguntei se tá gravado pra gente poder assistir. Certo. Deve estar com a Andréia. Ai, legal. Bom, se você pudesse voltar no tempo, teria alguma coisa que você faria diferente? Ou se arrepende de ter feito alguma coisa? Eu acho que não. Eu acho que está assim, só gratidão por tudo que eu já recebi, gratidão por eu ter tido essa oportunidade de ter desenvolvido todo o meu talento, porque dons e talentos a gente recebe de grátis, né? De grátis. E de grátis também a gente acaba oferecendo. Mas, de qualquer forma, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, que meu pai e minha mãe me ofereceram. E estimularam para conhecer o piano, né? Exatamente, o piano, porque quando foi
o piano foi interessante, porque meu pai colocou a minha irmã caçula para fazer aulas de piano, e não eu, né? Hum, Então, aí eu peguei, precisei, assim, sabe, criar coragem e falar, não, eu vou também. Aí fui também, E e ela eu toca hoje? toca Toca também. também? Mas não tanto quanto eu, né? Uhum. Mas aí, no caso, eu me apaixonei. Eu sou uma apaixonada pelo piano. Tanto é que o meu piano está comigo. Ele, né, eu tinha 11 anos quando meu pai comprou e ele está Nossa, lá. que De legal. vez em quando peço o afinador. Mas realmente eu só tenho a agradecer essas oportunidades. Porque, como eu disse, a música ela leva para um patamar de você se jogar para Uhum. outras atividades. Uhum. Que é uma pena que eu coloquei meus filhos, minhas meninas para fazer piano e também não quiseram, Uhum. mas a oportunidade foi também Oferecida, É, né? porque também tem oferecida. que ter um dom, né? Tem que ter uma vontade por trás, né? E você Sim, teve isso, né? sim, sim, Às vezes sim. você dá a mesma oportunidade para os filhos, mas eles não têm a mesma vocação, o mesmo dom, a É, mesma Mas sabem habilidade. tocar, se, né? Se tiver num momento e quiser sentar lá e criar, tocar alguma coisa, conseguem, né? sim, sim. Mesmo os arranjos musicais, porque algumas músicas que são clássicas, a gente às vezes faz o arranjo mais assim, para o lado do moderno, né? Uhum. Um ritmo mais agradável assim para os jovens. Isso é importante também, você fazer essa criação, né? Você sabe que a Bia, a minha de 6 anos, ela achou nos brinquedos, a gente estava separando os brinquedos para doação, aí ela achou um pianinho de criança, sabe aqueles que tem só Sim. do, ré, mi, fá, sol, lá, si? Uhum. E ela começou com aquilo lá. Aí, ok, esse aqui eu não vou doar, mamãe, coloca pilha, coloquei pilha, ela começou, ah não, esse aqui eu não vou doar, deixa comigo. É. E começou, e faz um mês que ela tá nessa daí. Aí chegou semana passada, mamãe, eu tava pensando aqui, eu vi um vídeo no YouTube, tem como eu fazer aula de piano? Aí eu, aula de piano, Bia, mas da onde você tirou Tirou isso, isso. né? Ai, mas eu vi uma moça tocando no YouTube, eu achei tão lindo. E aí eu vi aqui que o meu pianinho, ele só tem isso aqui eu já enjoei já. Eu quero um piano pra fazer e tal. Será que o Papai Noel pode me trazer de Natal? Eu falei, não, Olha, mas primeiro você precisa ir lá, fazer aula, ver. Agora eu tô procurando uma escola, até tem a mãe de uma amiguinha dela que é formada na Unicamp também, que dá aula, tem um espaço lá em Barão Geraldo. Eu falei, eu vou te levar para fazer uma aula experimental para você ver se Você você gosta, gosta, é. se você quer e se você quiser, você vai poder fazer. Aí ela tá toda animada tá toda agora. Hoje de animada. manhã mesmo ela pegou lá e começou. Do, ré, mi, fá, sol. Ai, que amor. Então, só incentivar que ela poderá ser uma E é pianista. bom que é o que você falou, né? Te estimula a outras áreas, né? Não é porque Sim, ela vai sim, tocar piano que ela vai ser É. uma pianista e qual o problema nisso também, mas Uhum. estimula realmente ali a Habilidades, né? concentração, a habilidade, o pensar, né, no próximo exatamente. E a passo. resolver problemas, às vezes, assim, interessantes, né? Porque, assim, eu não sei se eu posso até contar para vocês, teve um protocolo que eu fui fazer em um evento em Águas de Lindóia para 800 pessoas. Você imagina, assim, todo bem alto ali, aquele som maravilhoso com todos os profissionais, a Acústica, né? acústica maravilhosa, e eu fazendo o protocolo. E, e tendo que ler tudo aquilo, e teve lá um senão lá nos bastidores de alguma coisa assim que eu tinha que enrolar tudo enquanto resolviam. Aí me passaram e eu pensei assim comigo, nossa, meu Deus, agora é hora de eu, né, resolver esse problema, segurar aí o povo com essa fala. E realmente eu tinha acabado de sair de um curso de decoração. E aí na minha memória assim estava todos os pintores das cores que os pintores usavam e que foram maravilhosas, né? Então eu comecei a deslanchar as cores, eu falava Goya, o vermelho, não sei o quê, o amarelo de não sei quem, e fui falando. Aí eu fui pensando assim, meu Deus, a música me deu toda
Essa bagagem, essa né? bagagem, né? Uhum. E eu fui falando e fui enrolando lá aquelas pessoas que estavam todas lá, até que resolvessem para continuar Olha só, o evento, evento. né? Então foi interessante, tudo isso é uma bagagem, como você disse, Legal, do piano, da que música, do legal. Da plantio, pintura. da pintura. E Marilene, qual que é o seu propósito hoje? O que que te motiva a seguir? Não temos idade para nada. Eu acho que a vida é um eterno aprender. E eu continuo aprendendo, eu continuo buscando, não paro, quero mais, quero fazer, quero participar, conhecer oportunidades, tudo que puder ainda estar ao meu alcance, eu abraço. Bom, e de tudo que você já fez, também teve a revitalização do bairro Palmeiras Hípica. Conta pra gente como é que foi, como que surgiu, né, esse projeto e como foi o desenrolar dele. Bom, aí uma longa história, porque esse bairro estava abandonado desde 1940 Nossa. por conta da Fazenda Maria Amélia, que foi desmembrada da Fazenda da Lapa. E chegamos lá em 1981 com muita degradação, tanto do solo quanto da parte arbórea. E no caso, eu só descobri esse local com nascentes e águas, afloramentos de águas no solo, em 1995. Tal era a degradação do local. Então, em 1996, eu criei uma associação procurando pelos proprietários dos lotes que eram imensos, Uhum. 8.000 metros, 10.000 metros e totalmente degradados e abandonados. Após essa criação, em 1996, iniciamos então a retirada dos entulhos e dos lixos e consegui na Prefeitura Municipal de Campinas um primeiro projeto com as primeiras mudas, que foram apenas 70 mudas. E dali para frente, então, foi um desenrolar e um trabalho muito grande que hoje podemos desfrutar com uma floresta totalmente recuperada, com pássaros e uma fauna grande que retornou para o seu habitat. Usufruindo das águas, das nascentes, nós temos hoje um dossel. Dossel significa DOSSEL, que é vista aérea, que é maravilhosa porque ela mostra todo o bioma reestruturado, recomposto. Não só o solo, mas o aéreo mostra imensas árvores, inclusive o gigante da floresta, que é o jequitibá rosa, faz parte de nosso bioma hoje. E temos, então, hoje, uma credibilidade muito grande na prefeitura municipal e estadual, porque a recuperação foi realizada em praticamente quase 30 anos, com muito louvor, dedicação plena de muitos secretários jardineiros, né, que nos ajudam diariamente ainda. E hoje, então, o Ribeirão Mato Dentro, que é a microbacia Ribeirão Mato Dentro, ela corta a Avenida Heitor Penteado e deságua lá nas Anhumas, no qual somos tributários das Anhumas. E no caso, também temos aí o nosso Ribeirão, mais ou menos uns 1.800 metros de cada lado, totalmente reflorestado. E acho que esse louvor aí, também eu tenho que agradecer não só à Prefeitura Municipal de Campinas, o Instituto Agronômico de Campinas, a Unicamp,
a Mata Santa Genebra, mais os biólogos e botânicos da Unicamp que me atenderam, que me ajudaram. E tenho certeza que muitos agradecem, até meu marido, que no início foi assim um provedor financeiro de todo o projeto. Eu tenho que agradecer muito. E a todos os diretores que me acompanharam, né, e me acompanham ainda hoje no projeto. Então, esse é o Ribeirão Mato Dentro, que podemos ostentar uma floresta maravilhosa. Bacana, tem um engajamento ambiental ainda, hein? Legal. E esse projeto hoje ele ainda continua? Ainda tem novas expectativas de novos projetos? Eles são agora lapidados. É dada manutenção. Lapidados porque elas, às vezes, a gente perde uma nobreza de uma tarumã que cai no meio da floresta e que ela foi plantada em 98 e hoje ela está tombada no meio de outras. Então, é uma lapidação, mas ela tomba e ali ela permanece. Já com 20, 30 metros de altura, ela está tombada e servindo de alimento, né, para os bichinhos e casinha também, para eles fazerem seus ninhos ali mesmo no chão. Então, temos assim a lapidação agora. E a manutenção. Muito bom. Marilene, um dos maiores propósitos aqui do nosso programa é a gente passar mensagens de inspiração e encorajamento para outras mulheres. Sim. E a gente gostaria de saber qual é a mensagem que você quer deixar para as mulheres que estão nos assistindo para isso, para encorajá-las, para inspirá-las, para que elas encontrem seus dons, suas habilidades. A mensagem que eu deixo é que a gente não pare nunca. E que a inspiração exista nos corações para produzir algo de bom que possa ajudar a todos que te seguem, que estão por perto de você. Seja uma fonte de inspiração em qualquer idade. Eu acho que essa é a minha mensagem. Tem que ser fonte de inspiração nessa parte assim, bondade, bom entendimento, respeito, dignidade. Isso tudo torna a vida mais fácil. Nunca enfrentar o seu próximo com palavras, mas sim com alegria e bastante otimismo de que a vida vale a pena. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo. Aprendemos bastante hoje, saímos daqui realmente inspiradas. Obrigada, viu, Marilene? Eu é que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com pessoas bonitas, externamente e internamente. Obrigada. E o jovem Kaique, aqui, que também está me recebendo muito bem, de coração. Eu deixo aqui meus agradecimentos e o convite para estarem lá no meu espaço. E esse espaço é assim bastante alegre, com muito verde, as obras todas penduradas, e tudo lá é arte. E o piano que está esperando por vocês. Com certeza, nós iremos. Cantigas de roda, né? Fui no Tororó, né? Brincando de roda, Cai Balão. Estamos lá. Muito obrigada. Muito obrigada. De coração. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like. Nós vamos deixar o arroba da galeria da Marilene aqui também. Contamos com você para a próxima audiência, no próximo episódio. Um beijo, obrigada. Obrigada.